E o texto base que eu tenho trabalhado é Deuteronômio, eu queria que você abrisse comigo, tá? Capítulo 28, né? Versículo 23, do 22 em diante ali, tá? Na verdade, o texto todo é Deuteronômio 28, do versículo 15 ao versículo 24. Mas eu quero ler com vocês o versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente, e a escura e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Esse texto está falando do quê? Da desobediência. O povo que escolheu desobedecer a Deus, ele sofre uma consequência da sua escolha. E é muito importante, eu tenho falado isso nessas 4 semanas, tá? Deus não é mau. Fala comigo, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor, amém? Não é verdade? Deus é amor, graças a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Porém, esse texto, ele traz uma consequência da desobediência. Quando nós desobedecemos, é uma escolha, e nós colhemos com relação a isso. E colhemos o quê? A Bíblia diz um céu de bronze e uma terra de ferro. Mas onde existe um céu de bronze, existe um céu de ouro. Onde existe uma terra de ferro, pode existir uma terra fértil. Na verdade, onde tem um céu de bronze, pode existir um céu de ouro. Onde tem uma terra de ferro, pode existir uma terra fértil. Então, o céu de bronze, eu expliquei na primeira semana, rapidamente aqui para a gente contextualizar, é o céu fechado, é o céu bloqueado. A terra de ferro é a terra viva, mas que não tem fruto. Eu até brinquei com o pessoal, é a terra que está brava com os moradores, né? É a terra que se levanta contra os moradores, né? A terra, ela está viva, ela não é uma terra morta. Tem um engano nisso. A terra de ferro não é uma terra morta, é uma terra viva, mas é uma terra que não dá o fruto da abundância. Ele dá o fruto da dor, ele dá o fruto da tristeza, né? O espinho, o abrolho. A terra fértil, eu falei semana passada, é a terra onde os olhos de Deus estão continuamente, onde Ele tem prazer em habitar. Fala, graças a Deus, né? É a terra onde os olhos de Deus estão, é a terra onde Deus tem o prazer de estar ali, de habitar. É a igreja do Senhor. Olha para o teu irmão e diga, a terra fértil é o altar da igreja. Amém? Então, a Bíblia, gente, pastor, então hoje nós vamos falar do céu de ouro. Isso. A Bíblia, ela não te dá nenhuma referência direta com um versículo falando, e eis um céu de ouro. Não tem. Não tem. Nenhuma referência direta falando isso. Porém, nós conseguimos entender por comparações e por referências que o ouro, ele sempre está vinculado à glória de Deus. A abundância, a presença de Deus. Eu até falei aqui numa semana que a gente estava falando sobre a terra de ferro. No templo, na igreja, vamos falar assim, né? Que foi no primeiro momento construído por Moisés e depois o templo que foi edificado por Salomão com o projeto de Davi, não tinha ferro. Não tinha ferro. Tinha prata, tinha ouro, tinha bronze, mas não tinha ferro. Porque ferro era o metal do ataque, utilizado para ferramentas de ataque, né? De violência. Então, o ouro, sempre que você encontra uma referência da glória de Deus, da presença de Deus, você vai encontrar essa palavra. Fala comigo, o ouro. Então o ouro, ele representa o que? A abundância. Amém? Em nome de Jesus, profetizo, você vai achar umas pepitas de ouro aí, caminhando na rua, aleluia, glória a Deus, as moedas de ouro, olha que benção, né? Tá? Você vai ficar triste ou vai ficar feliz se você encontrar? Feliz, né? Porque fala do quê? Fala de abundância, de riqueza, né? Glória a Deus por isso. O ouro, ele está relacionado à bênção, está relacionado à prosperidade, mas ele está relacionado muito mais à glória e à majestade de Deus. Isso é muito interessante, a glória e a majestade. E aí eu quero dar um texto para você, queria que você abrisse comigo, Apocalipse, abre aí, vamos lá, capítulo 21, versículo 1, Apocalipse 21, 1.
Nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Vamos lá. Vou abrir aqui também para mim seguindo. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada com o seu esposo. Agora tu quer ver? Pula lá para o versículo 18, ele falando da nova Jerusalém que ele havia visto, né? A estrutura da muralha é de jaspe, uma pedra preciosa, né? Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de bérylo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 1/10 de jacinto, o 12º de ametista. As 12 pedras são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então olha que interessante. João teve uma visão, né, que nós chamamos de a revelação de João, ou Apocalipse, né, de João, onde ele tem uma visão profética. Isso não aconteceu num momento, tá? Muitas pessoas acham que ele teve uma visão, não. Acredita-se que essa visão durou semanas, que ele foi tendo lapsos dessas visões, uma continuando a outra, e à medida que cada visão vinha, quando ele voltava a si, ele estava muito cansado, exausto, por causa do peso da glória de Deus, né, do ambiente onde ele estava mergulhado. E a Bíblia diz que ele visualiza uma cidade, e no relato diz que era uma cidade de ouro. Quando a Bíblia foi traduzida de língua para língua, né, principalmente o Novo Testamento, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para as demais línguas, muitos detalhes se perdem. Por isso que você ouve, às vezes, muitos pregadores falando, porque no original diz tal coisa. A tradução correta para alguns versículos que nós encontramos aqui, só para você entender onde eu quero chegar, não quer dizer exatamente que João viu uma cidade de ouro. Pastor, o senhor quer dizer então que no céu tem ouro? A Bíblia está dizendo que no céu tem ouro. Nós não sabemos, não tive lá ainda, mas um dia nós vamos chegar lá e vamos descobrir, amém? Não é verdade? Mas o relato de João, ele faz uma comparação, ele vê algo brilhoso, maravilhoso, lindo, perfeito, e ele compara aquele brilho com ouro. Então o correto seria dizer, a praça da cidade, ela é tão majestosa como o ouro. Você entendeu isso? Tá? Então quando a Bíblia diz que existe um céu de bronze, e o céu de bronze é fechado, e nós falamos sobre isso, que o bronze representa o bloqueio, né, a arma de proteção. O céu de ouro fala do céu de riqueza. Olha para o teu irmão e diga, Deus tem uma terra de riqueza para você. Fala para ele que não nasceu aqui, já existe na eternidade. Quando você ouve já existe na eternidade, parece que ela vai surgir. Não, a eternidade é diferente da imortalidade. Imortalidade é aquilo que não tem fim, eternidade é aquilo que não tem começo. O que significa isso? Desde o princípio já existe uma criação perfeita para nós, de riqueza, de abundância. Diga comigo, linda, maravilhosa como ouro, valiosa como ouro. Então quando a gente fala de um céu de ouro, o que nós entendemos? Se o céu de bronze é o céu bloqueado, o céu de ouro é o céu aberto. Fala amém. Levanta a mão em direção ao teu irmão aí, você que está em casa, levanta a mão em direção à porta da sua casa, e fala assim, em nome de Jesus, eu declaro o céu de ouro na tua vida, o céu aberto, amém? Você pode aplaudir a Deus bem forte? Vamos lá comigo, Atos capítulo 7, versículo 54, quero te mostrar algumas bases bíblicas agora. Atos 7, 54, vamos lá. Opa. Olha esse texto. Ouvindo eles isto,
enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, diga comigo, Estevão, fala, homem de Deus, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Aí acompanha comigo, diz assim, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e naquele momento Estevão foi morto, foi martirizado, né? Mas nos segundos antes dele ser morto, dele ser martirizado, qual foi a visão que ele teve? O céu aberto, e a glória de Deus manifesta, e ele diz, Jesus à sua direita, o Filho do Homem em pé à destra de Deus, a glória da presença de Deus manifesta, e ele expressa aquilo, o céu aberto. Esse é o céu de ouro. Então, se o céu de bronze é o céu fechado, e para mim alcançar a vitória, eu preciso primeiro remover o céu de bronze, amém, gente? E eu falei que para você remover o céu de bronze, tá? Nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. E aí nós removemos o céu de bronze, perdão, conserto, arrependimento, né? Você remove o céu de bronze. Agora, quando eu removo o céu de bronze, o céu de ouro não chega imediatamente. Eu preciso trazer o céu de ouro para a minha vida. E como que eu trago um céu de ouro? Como que eu trago um céu aberto para a minha vida? Quando eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? Então o céu de bronze, eu removo da minha vida, fala comigo, arrependimento, perdão e conserto. Pronto, o céu de bronze foi embora, aquelas nuvens que estavam fechando o céu foi embora, mas agora eu quero um céu aberto na minha vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o Espírito Santo, e Atos 7:55 dá a chave. A Bíblia diz, mas Estevão cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio, fala mais forte, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele abriu os olhos, fitou o céu, e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aleluia, que bênção, né? Então o que é o céu de ouro? É o céu aberto. Em outras palavras, o céu de ouro é o ambiente entre a terra, fala comigo, a terra e o céu, sem impedimento. Isso é o céu de ouro. Pastor, mas hoje, a terra e o céu, o que está entre eles? O pecado. Entre o céu e a terra está o pecado. O impedimento para que o céu esteja completamente aberto sobre as nossas vidas é o pecado. E o pecado, ele me afasta da presença do Espírito Santo. Então, quando eu estou longe da presença do Espírito Santo, o céu pode não ser de bronze, mas não quer dizer que ele está aberto. Sabe aquela pessoa que ela faz tudo certo, que ela faz tudo reto, que ela faz tudo direitinho, que ela não mente, que ela não engana, que ela tem um caráter irrepreensível, que ela faz boas obras? Conhece pessoas assim? Mas que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Ela pode não ter o céu de bronze, que é o céu bloqueado na sua vida, mas ela não tem o céu de ouro, ela não tem o céu aberto, porque a chave para que a glória do céu se manifeste sobre a terra é o Espírito Santo. Quem entendeu? Fala amém, glória a Deus, aleluia, tá? E isso é bíblico, gente. E aí eu vou te dar mais algumas referências, vamos lá. Êxodo 34:28, primeiro exemplo. Vamos lá, abre comigo. Êxodo 34, versículo 28. Êxodo 34, 28. Quem achou, fala amém aí. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras.
quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Moisés, ele sobe ao monte Sinai, e ele fica 40 dias naquele monte, debaixo da presença de Deus, onde ele não se alimentou, onde ele não precisou tomar água, onde ele ficou ali, recebendo direções, instruções e palavras do Senhor sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quando ele desce, o rosto dele resplandece. Primeiro texto é esse. Agora, olha só, vai lá para Mateus 17 comigo agora. Não precisa marcar, só vai lá para Mateus 17. Eu só quero te mostrar. Isso que acontece com Moisés, acontece também com Jesus. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O mesmo momento acontece em 2 circunstâncias totalmente diferentes. Fala comigo, céu de ouro. Fala o céu aberto. Quando o céu está aberto, a glória de Deus, ela resplandece sobre nós. A glória de Deus resplandeceu sobre Moisés, a glória de Deus resplandeceu sobre Jesus. E a Bíblia diz, aqui nessa passagem, que não estava só Jesus. Apareceu Jesus, apareceu Moisés e apareceu Elias. E é interessante você entender isso. Por que Moisés e Elias apareceram? Porque o céu abriu. Pastor, mas o céu abriu, por que os outros não apareceram? Porque Moisés e Elias não passaram pela morte, eles foram direto para o céu, eles estavam no céu. Assim como eles foram direto para o céu, quando o céu abriu, eles tinham acesso para descer. E Moisés representa a palavra escrita, Elias representa a palavra profética, e Jesus, o dono dessa palavra, o Deus eterno. Jesus representa ali a glória do Pai. Então o céu aberto, ele vem sobre a vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, o céu sobre a sua vida não é qualquer céu. O ambiente sobre a sua casa não é qualquer ambiente. É um ambiente da glória de Deus. E a glória de Deus, ela começa a resplandecer na sua casa. O que significa isso? As coisas começam a acontecer, porque elas cooperam em favor daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a glória de Deus resplandece. Então o céu aberto é o ambiente onde o céu e a terra são um. No momento que estava João, Pedro e Tiago olhando para Jesus, Moisés e Elias, estupefados. Já ouviu essa expressão? Eles deviam estar admirados. Imagina você nesse lugar, consegue te imaginar ali? Como é que você ia estar? Apavorado, estupefado, admirado, né? Sem uma expressão. Eles ficam olhando aquilo e a glória de Deus se materializa ali. E o brilho que é visto sobre Jesus é como o brilho do ouro quando resplandece o sol sobre ele. Amém? Isso é o céu de ouro. O céu de ouro é o céu aberto, e o céu está aberto sobre aqueles que buscam e são cheios do Espírito Santo.
Estevão viu o céu aberto. Na verdade, eu creio que Deus mostrou isso para Estevão, para que estivesse registrado, para que nós pudéssemos saber que quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos viver o que Estevão viu, o céu aberto sobre nós. Não vai haver um empecilho, não vai haver um ambiente espiritual de trevas sobre nós, não. Vai ser a escada de Jacó, onde os anjos de Deus subiam e desciam. Você pode aplaudir a Deus por isso? Em nome de Jesus. E é interessante que quando o céu, eu falo o céu, eu não estou falando do céu natural, eu estou falando o ambiente sobrenatural. O céu de ouro é quando o ambiente sobrenatural, ele se mistura com o ambiente natural. E aí você não sabe mais se aquilo que você está vivendo é natural ou é sobrenatural. A melhor expressão que eu vejo nisso é o texto que nós lemos de Moisés. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias lá, e ele não precisou nem comer e nem beber. Sabe por quê? Porque no momento que o céu está aberto, nós não temos necessidades naturais, nós somos supridos em nosso espírito. Pessoas que oram, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas podem e elas enfrentam necessidades naturais, mas elas não são guiadas pelas necessidades naturais, porque elas são supridas no seu espírito. Eu tenho certeza que quando Moisés desceu do monte, ele teve fome, porque a Bíblia diz que Jesus, após 40 dias no deserto, ele teve fome, e depois os anjos vêm e o servem. Mas enquanto ele estava ali, ele não tinha. Por quê? Porque o ambiente do céu aberto e o ambiente natural, eles são o mesmo. E aí não se define mais o natural e o sobrenatural. Olha para o teu irmão e fala: tudo é sobrenatural. Tu quer ver um outro momento? Tem vários momentos do céu de ouro. E o interessante é que o céu de ouro na sua vida, ele pode ser um momento. Olha para o teu irmão e diga: ele pode ser um momento. Ou fala para ele assim: ou pode ser uma vida. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles tiveram muitos momentos. Esse foi um momento. Um outro momento de céu de ouro sobre a vida dos discípulos foi quando Pedro caminha sobre as águas. Pastor, como que Pedro conseguiu caminhar sobre as águas? Porque o céu estava aberto, porque a glória de Deus se manifesta ali. E quando a glória de Deus se manifesta no natural, o que começa a reinar é o sobrenatural, porque o sobrenatural está acima do natural, o céu está acima da terra. Pastor, por que Pedro não afundou? Porque quando o sobrenatural desce, você não anda mais segundo as leis naturais, você anda segundo as leis sobrenaturais. Amém, gente? A chave de tudo isso qual que é? Olha para o teu irmão e diga: buscar e ser cheio do Espírito Santo. Queria pedir o pessoal do louvor subir, já estou fechando aqui a palavra. Sobe aqui comigo. Em nome de Jesus, feche teu material, se coloca de pé. Você que veio hoje aqui, feche seus olhos. Você que veio hoje nessa noite, o culto, você que está aqui conosco. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer te mostrar o que é o céu aberto, em nome de Jesus. O que é o céu de ouro sobre a vida de uma pessoa? O céu de ouro sobre a vida de uma pessoa é o ambiente que você entra e você diz: eu não quero ir embora, eu não quero mais sair daqui, eu quero ficar. Eu nunca estive num lugar aonde eu vivesse um ambiente como esse. Isso é o céu de ouro, é o céu aberto. E o melhor de tudo do céu de ouro é que no céu de ouro não tem necessidade. Aleluia. Pastor, mas as necessidades deixam de existir? Não, elas continuam existindo. Moisés continuou tendo fome depois. Depois que ele desceu dali, ele foi comer um cordeiro assado. Oh, coisa boa. Mas enquanto ele estava lá, ele não teve fome. Sabe o que eu quero deixar para você nessa noite? Vou pedir para você olhar para mim um pouquinho de novo. O maior problema nosso
é que nós estamos tão acostumados a viver debaixo de um céu de bronze, de uma terra de ferro, pisando nela, ou viver debaixo de um ambiente onde não tem o céu de bronze, mas não tem o céu de ouro, que quando nós entramos no ambiente do céu de ouro, nós achamos que tem algo errado, e nós queremos sair, a gente não está acostumado com aquilo. No ambiente da glória de Deus, no ambiente do céu de ouro, diga comigo, não tem necessidade. Fala mais uma vez, diga, não tem necessidade. Fala de novo, diga, não tem necessidade. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ter necessidade na minha vida? Não, vai ter, vai vencer, mas vai ter, amém? Então o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer que você tem que parar de basear a sua vida nas necessidades. Nós temos que basear a nossa vida no ambiente do céu de ouro. Quando você entra no ambiente do céu de ouro, pode estar desabando o mundo. Você fala, é lá fora, é lá atrás. Agora aqui não. Agora aqui é a presença de Deus. Agora aqui é a glória de Deus. É Jesus resplandecendo em glória. É o céu aberto. Feche seus olhos naturais e abre seus olhos da fé agora nesse momento. Tem muitas pessoas nessa noite que não têm conseguido viver isso porque ainda estão com âncoras presas, correntes presas. Mas em nome de Jesus vai ser quebrado nessa noite. Mas eu gostaria que você agora começasse a falar com o Espírito Santo e dissesse a Ele aquilo que você tem buscado, aquilo que você quer viver. Estevão abriu os olhos e viu os céus abertos, porque ele mudou o foco. Ele ia ser apedrejado até a morte, e ele foi apedrejado até a morte. Mas enquanto as pessoas estavam preparando para lançar as pedras, atirar nele as pedras, ele parou de olhar para as pedras, ele parou de olhar para os seus acusadores, ele parou de olhar para os assassinos, e ele olhou para a glória. Ele olhou, sabe para onde? Para o céu que ele tinha gerado. Eu quero encerrar essa palavra te perguntando, qual é o céu que você tem gerado? Um céu de ouro? Um céu limpo? Ou um céu aberto? Desculpe, um céu bloqueado? Um céu limpo? Ou um céu aberto? Eu quero gerar na minha vida um céu aberto, céu de ouro. Feche seus olhos naturais, abra seus olhos da fé. Peça para o Espírito Santo começar a te mostrar aquilo que Estevão viu. A glória do Pai e o Filho à sua destra, à sua direita. Abra seus olhos da fé e comece a ver a sua vitória. Abra seus olhos da fé e comece a ver a sua colheita agora no mês de dezembro. Abra os olhos da fé em nome de Jesus e comece a atrair para a sua vida o Espírito Santo como aquele que é, porque Ele é o mais importante da nossa vida, da nossa história. Abra seus lábios e abra seus olhos da fé em nome de Jesus.